Olá, seja bem-vindo a este canal, dedicado a alunos do ensino fundamental e médio com dificuldades em entender conceitos básicos de matemática. Aqui, eu vou revisar tudo aquilo que um dia você já viu na escola, mas não aprendeu direito. Espero sinceramente que você encontre neste canal um valioso auxílio aos seus estudos e as respostas à maioria das suas dúvidas. Esta é a 10ª aula sobre os números racionais. O tópico sobre números racionais tem o total de 10 aulas. A aula 10 está dividida em 5 partes, todas elas dedicadas à resolução de exercícios e problemas. A matemática está em toda a parte. E, nelas, as frações. Você gosta de música? Saiba que a matemática e a música estão intimamente relacionadas. Cerca de 500 anos antes de Cristo viveu na Grécia Antiga um filósofo e matemático grego chamado Pitágoras de Samos. Disse que Pitágoras e os pitagóricos, uma espécie de fraternidade secreta que se reunia para discutir assuntos relacionados à matemática e à natureza, foram os primeiros a perceber a relação entre matemática e música. Dentre suas pesquisas, Pitágoras e os pitagóricos teriam encontrado o seguinte. Pitágoras sabia que uma corda esticada ao ser vibrada produzia um som. Escute. Então ele esticou outra corda com a metade do comprimento da anterior e a fez vibrar. Ouça. Pitágoras descobriu que a relação de 2 para 1 entre os comprimentos das cordas equivalia a uma relação de 1/8 entre esses dois sons. Ouça. Observe que a corda menor tem um som mais agudo do que a corda maior. Ao inserir entre elas duas outras cordas esticadas de comprimentos 4/3 e 8/5 do comprimento da corda maior, ele percebeu que os sons emitidos por todas elas eram bem agradáveis ao ouvido. Escute. Como essas são frações com números inteiros e pequenos, Pitágoras ficou muito feliz com o resultado obtido. É importante dizer que, para os pitagóricos, tudo na natureza poderia se expressar por meio de números inteiros ou por meio de frações. Por isso, essa descoberta significava muito para eles. Depois, Pitágoras intercalou outras notas, também formadas por frações com números inteiros, que acabaram por resultar na escala musical usada no Ocidente. Escute. Assim, por meio de simples frações, Pitágoras deu a base matemática para a música que é usada ainda hoje. Na verdade, infelizmente para os pitagóricos, as frações usadas por Pitágoras são aproximações da escala cromática usada no Ocidente em que a frequência entre as notas é uma relação muito mais complexa. Mas, isso foi descoberto muito tempo depois dos pitagóricos e esse assunto fica para outro vídeo, quem sabe. Vamos agora resolver problemas com frações. Antes de prosseguir, eu gostaria de explicar algo. Não é possível estabelecer um método único para resolver problemas de matemática. A enorme variedade de situações simplesmente impede isso. No entanto, podemos traçar algumas estratégias. Podemos visualizar o problema com o uso de figuras, tabelas ou gráficos, fazer aproximações e simulações. É sempre útil comparar o problema com outros cuja solução já conhecemos. Essas abordagens permitem identificar as operações a serem usadas, nas quais aplicaremos as técnicas e propriedades matemáticas. Acima de tudo, quanto mais resolvermos problemas, mais vamos acumulando conhecimento que nos ajudará a enfrentar com mais facilidade situações novas. Muitas vezes o raciocínio empregado em um problema que já resolvemos algum dia poderá ser utilizado na resolução de algum problema novo.
Nunca se esqueça, também, de usar a sua criatividade, pois ela desempenha um papel muito importante na resolução de problemas de matemática. Neste primeiro problema é dito que um dono de lanchonete vendeu 2/5 de todos os pastéis por R$ 1.800 e deseja saber quanto ainda poderá ganhar se vender o restante dos pastéis. Temos aqui uma fração cujo denominador é igual a 5. Isso nos lembra uma figura dividida em 5 partes iguais, em que a parte escura representa a parte vendida, 2/5 do total de pastéis, e a parte verde representa o que ainda falta ser vendido, 3/5 do total de pastéis. Como são duas as partes já vendidas, cuja soma é igual a R$ 1.800, então cada uma dessas partes é a metade disso, isto é, 1.800 dividido por 2, que é igual a 900. Como todas as parcelas são iguais, cada uma delas vale 900. Portanto, a parcela por vender vale 900 mais 900 mais 900, ou 900 vezes 3, isto é, 2.700. Assim, o comerciante poderá ganhar R$ 2.700 se vender todo o restante dos pastéis. Vamos resolver outro problema. É dito que um pai deseja distribuir seu rebanho de 3.000 ovelhas entre seus 3 filhos, de modo que o mais velho, Paulo, receba metade do rebanho. Marcos, o filho do meio, receba a terça parte e Ana, a filha caçula, receba o restante do rebanho. Deseja-se saber que fração do rebanho Ana receberá e quantas ovelhas cada filho receberá. Para resolver esse problema, você precisa lembrar, das aulas anteriores deste tópico, que o produto de uma fração, A sobre B, por um número inteiro em equivale a multiplicar o numerador da fração por esse número. Com base nisso, a parte de Paulo será simplesmente 1/2 vezes 3.000, ou 3.000 dividido por 2, que dá 1.500 ovelhas. A parte de Marcos será 1/3 vezes 3.000, ou 3.000 dividido por 3, que dá 1.000 ovelhas. A parte de Ana será o total de ovelhas, 3.000, subtraído das partes de Paulo e Marcos. Ou seja, será 3.000 menos 1.500, menos 1.000, que dá 500 ovelhas. Para saber a fração correspondente à parte de Ana, basta encontrar a relação entre a sua parte, 500 ovelhas, e o total de ovelhas, 3.000. Podemos simplificar essa fração, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 500, para encontrar 1 sobre 6, ou 1/6, que é a fração do rebanho que Ana receberá. Quando somamos as frações de todos os 3 filhos, 1/2 mais 1/3 mais 1/6, lembrando que o MMC entre 2, 3 e 6 é igual a 6, vemos que o resultado é igual a 1. Significa dizer que o rebanho vale 1 e que foi dividido em 3 frações, 1/2, 1/3 e 1/6. Vejamos um outro problema. Deseja-se saber quantos quadradinhos deve-se comer para consumir 5/6 de uma barra de chocolate. Podemos ver que existem 3 por 6 quadradinhos na barra, o que dá um total de 18 quadradinhos. Na fração 5/6, o denominador 6 nos diz que a barra de chocolate é dividida em 6 partes iguais. Por sua vez, o numerador 5 representa o total de partes a serem consumidas, 5 partes, e não 5 quadradinhos, muito cuidado. Quando dividimos os 18 quadradinhos da barra por 6, encontramos que cada um desses pedaços terá 3 quadradinhos. Como queremos ficar com 5 partes e como em cada parte há 3 quadradinhos, o total de quadradinhos que devemos comer será 5 vezes 3 ou 15 quadradinhos. Tudo se passa como se a conta fosse simplesmente 5/6 vezes 18. Agora é com você, meu caro amigo. Vou deixar 6 problemas propostos para você resolver. Para ajudá-lo, vou indicar as respostas e dar algumas dicas. Quebre a cabeça, no bom sentido, claro, esforce-se e faça o possível para encontrar o resultado correto. Cada pequeno progresso no seu aprendizado significará muito para você e lhe proporcionará imensa alegria, acredite em mim.
Encerramos o tópico sobre os números racionais. Se chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha aprendido ou relembrado o assunto. No tópico seguinte vamos estudar os números decimais. Estude bastante e até lá!